Que bom estar aqui, meus irmãos, como André dizia. Eu me chamo Yuri Oliveira, sou membro fundador do Firmes na Rocha. A nossa comunidade fica em Montes Claros, Minas Gerais. Foi uma graça de Deus poder estar aqui. Nós estamos em missão desde sexta-feira, estávamos em Goiás e já tínhamos conversado, porque lá em Goiás também tínhamos encontrado em um evento, né? Já são muitos anos que a gente se conhece. E por graça de Deus estou aqui hoje. Sem mais demorar, eu gostaria que você tomasse a sua palavra, porque Deus tem grandes coisas para essa noite. 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Segunda Reis, capítulo 20, versículo de número 1. Segunda Reis, capítulo 20, versículo de número 1. Amém. A palavra do Senhor é dirigida a nós nos seguintes termos: naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: eis o que diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque vais morrer, não sararás. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo, eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor, vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Além disso, te salvarei, a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Síria, e protegerei essa cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos. Meus irmãos, desde que eu recebi o convite de estar aqui nessa noite, o Senhor foi bem claro e bem direto comigo a mensagem que Ele tinha para mim e para você. Desde o momento em que nós pensamos em estar aqui, o Senhor já foi bem direto ao meu coração aquilo que Ele queria. Então eu gostaria já no início dessa pregação de te pedir para não perder nenhum segundo dela. Posso contar com você, sim ou não? Sim. Olha para a pessoa do seu lado aí, olha aí para quem está do seu lado. Pronto, pode olhar para cá. Era só para você lembrar quem não vai te atrapalhar nessa pregação, amém? Amém. Vamos ao que interessa. Meus irmãos, muito nós escutamos, quando pregadores, até nas leituras, até pessoas citam na catequese, falar sobre o reino de Israel. É esse reino que tem o seu povo, que era hebreu lá atrás, cativo no Egito, e foi liberto por Moisés, caminhou em direção à terra prometida. É esse mesmo povo que foi direcionado por Saul, que era o seu primeiro rei. É esse mesmo povo que logo depois tem um menino, um jovem, fraco, franzino, eleito como rei, Davi. E depois disso, Davi, ele cai em pecado, como nós sabemos, no seu adultério. Então levanta-se após a morte de Davi, o novo rei de Israel, chamado Salomão. Repita comigo, Salomão. Salomão. Quando Salomão ele é eleito rei de Israel,
Então Salomão, ele tem a oportunidade da sua vida. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui agora gostaria da oportunidade de escolher o que quisesse diante de Deus para ele atender? Levanta a mão. Se Deus falasse para você assim, olha, pode pedir o que você quiser. Imagina o que se passa na sua cabeça. Um dinheiro que nunca acaba, a fé que nunca vai esgotar, a intimidade contigo que nunca vai passar. Mas Salomão, que naquela época, alguns historiadores dizem, tinha mais ou menos 12 anos, pede ao Senhor sabedoria. Mas quando nós olhamos para a Escritura, a palavra fala assim que a árvore, ela é reconhecida pelo quê? Pelos seus frutos. Nós só saberíamos se o Senhor atendeu ou não Salomão, se ele estivesse em uma situação de agir com sabedoria. É mais ou menos assim, irmãos. Imagina aquela pessoa que te tira a paciência. Quem é casado não olha para o lado, em nome de Jesus. Imagina aquela pessoa que te tira a paciência, aquela pessoa que te testa até o final, e aí você levanta a sua mão para o céu e fala, Senhor, dai-me paciência. Sabe aquele irmão de comunidade, a quem é fundador, sabe os missionários, eu acho que 99,9%, a você que é missionário, sabe aquele dia que o fundador não dá para aguentar mais? E você levanta a mão para o céu e fala, Senhor, olha, pela fé somente não está dando, dai-me paciência. Só que para Deus saber que existe paciência, Ele precisa dar o quê? Situação para você agir com paciência. Então Deus começa a dar a você situações que você vai passar raiva, e você fala assim, Senhor, eu pedi paciência e o Senhor está me dando situações de raiva. E o Senhor fala, meu filho, para eu saber de fato que você tem paciência, eu preciso provar a paciência. É por isso que nós olhamos para Jó, quando o Senhor ele fala com Satanás, olha, viste meu servo Jó, ele é um homem fiel. Então Satanás começa a provar Jó para ver se de fato existe fidelidade. É por isso que a palavra fala em Romanos capítulo 5, que o sofrimento produz paciência, e a paciência comprovada gera a fidelidade, e a fidelidade gera a esperança. Então, irmãos, naquela hora, nós devemos olhar e entender que Salomão, para ele ser sábio, ele precisa ter situação de sabedoria. Aí de repente aparece um servo de Salomão. Salomão é o seguinte, tem 2 mulheres e uma criança. As 2 dizem que são mãe da mesma criança. A gente quer descobrir quem é a mãe. Salomão, para comprovar a sua sabedoria, fala, traz a criança. Um dos soldados traz, Salomão fala, coloca em cima da mesa. Eles colocam a criança em cima da mesa, Salomão fala, traz-me a espada. Eles trazem a espada, Salomão coloca uma mulher de um lado da mesa, uma mulher do outro lado da mesa e fala, parte a criança no meio. Da metade da cabeça para lá, da metade do corpo para a cabeça dá para uma, da metade do corpo para baixo dá para outra. Pronto, resolve, não é das 2? Quando Salomão fala isso, uma mulher fica intacta, sem falar nada, calada, e a outra começa a gritar, não, olha, não é meu, dá para ela. Aí Salomão naquela hora fala, pega a criança e entrega para essa que gritou, porque para ter um ato desse, somente a mãe. Ali Salomão acaba de comprovar o quê? A sua sabedoria que foi pedida para Deus. Então, irmãos, depois de Salomão, que regeu o povo com tanta sabedoria, Salomão morre e Israel passa por um processo de divisão, no reino norte e no reino sul. Um desses reinos é Judá. Judá, então, em um tempo tem um rei chamado Acaz. Repita comigo, Acaz. Não, eu não ouvi todo mundo, diga Acaz. Quando Acaz assume, o reino de Judá era um reino que precisava adorar o Senhor, era um reino que precisava de uma boa política, e era um reino que precisava subsistir também no seu financeiro. Eles precisavam em todas as instâncias estar bem. Só que Acaz era um homem extremamente corrupto, era um homem do coração longe de Deus, e ele começa a incitar o povo a adorar outros deuses, a construir ídolos, começa a destruir o reino de Judá politicamente, financeiramente, e quando está toda a ruína, Acaz então decreta o fechamento do templo de Israel,
o fechamento do templo, de Jerusalém, e o povo começa a entrar em ruína. É mais ou menos assim, irmãos. Quem aqui passou pela pandemia? Levanta a mão. Glória a Deus. Você se lembra, né? Tem pessoas que falam, depois do Covid eu não lembro de mais nada, porque até a memória se foi. Irmãos, na pandemia na minha cidade fechou tudo. Todas as igrejas. Tem pessoas que depois da pandemia, quando a gente vai rezar o texto, não lembra nem mais como contempla os mistérios. Depois que voltou da pandemia, observa, a igreja trouxe um novo missal com novas orações, e quando vai rezar o povo não sabe nem a resposta. Porque quando voltou da pandemia, parece que nós esquecemos como comportar ali. É porque se fechar o templo, o espiritual do povo vai por água abaixo. Aí ele fecha o templo, só que passa o tempo, Acaz morre, e ele tem um filho chamado Ezequias. Repita comigo, Ezequias. É esse homem que nós acabamos de ler. Diferente de Acaz, Ezequias era um homem reto, era um homem de oração, um homem de Deus e um homem inteligente. Repita comigo assim: não adianta. Não adianta. Diga com força: não adianta. Não adianta. Eu ser somente de Deus, se eu for burro. Olha, me perdoe a palavra, mas a palavra em Minas Gerais é essa mesmo. Não adianta eu ser só de Deus, se nas armas entregadas pelo Senhor não souber usar. É como que uma pessoa tivesse uma Ferrari sem motor. Irmãos, não adianta a nós, se nós tivermos toda a espiritualidade do mundo e não formos inteligentes. E Ezequias era dotado de uma profunda espiritualidade e um homem de uma extrema inteligência. Só que Ezequias, ele assume Judá em um tempo que Judá está destruída politicamente, destruída financeiramente e destruída espiritualmente. Para a visão humana, nós poderíamos dizer, nossa, é terrível para Ezequias, mas para um homem e uma mulher de Deus, não existe nada que o Senhor não possa mudar pela força da inteligência e, sobretudo, pela oração. Para todos nós poderíamos olhar e falar assim, agora não dá mais, esse cenário não tem como mudar, está terrível. Mas Ezequias, um homem de Deus, olhando para aquilo, fala, isso é um prato cheio para o Deus do impossível. Ezequias sabe que ali era o campo perfeito para agir do Senhor. Ezequias então começa a agir com a sua inteligência e com a sua oração. Ezequias então começa a atrair o povo e quebrar os ídolos. Ezequias primeiro chama o povo a adorar o Senhor. Ezequias vai chamando o povo para adoração, e Ezequias começa a agir com estratégia. Ezequias então resolve, purifica o templo e abre de volta. Quando abre o templo, irmãos, o povo lota o templo e o povo começa a adorar. E Israel começa a melhorar politicamente. O povo começa a rezar. E Israel começa a melhorar também. Judá, melhor dizendo, financeiramente. É Ezequias que está agindo, restaurando um reino que estava destruído. Irmãos, eu quero ser bem breve nessa pregação. Aí eu olhava para a história de Ezequias e eu falava assim, Senhor, como nós restaurarmos a situação que está instalada em nossa vida? Como nós restaurarmos a esperança de que um dia a nossa cidade estará melhor, o nosso país estará melhor, sobretudo a nossa família estará melhor, a nossa vida estará melhor? Como então, Senhor? Porque eu venho toda terça, eu rezo, na oportunidade na sexta eu rezo, em retiro eu rezo, em casa eu rezo o rosário, eu coloco o meu joelho no chão, mas parece que eu rezo e nada me acontece. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive a sensação que a minha oração é insuficiente, ou como se Deus fosse indiferente à voz do servo dele, que prega a viagem, entrega a vida, vive só para ele, mas ele não intervém naquilo ali. E Deus me dizia, meu filho, a palavra é aquela palavra de mãe, faça a sua parte e eu te ajudarei. Você precisa fazer a sua, que a minha é comigo. Então a primeira coisa que nós precisamos para atrair o agir do Senhor e restaurar a nossa vida é ter estratégia. Seja inteligente. Irmãos,
Se fosse um tempo atrás, André, meus irmãos, eu falaria que isso aqui é uma pregação de um Nutella. Eu falaria, esse cara veio com uma pregação de coach aqui, falando que eu tenho que agir, que eu tenho que ser inteligente. Olha para mim com a palavra, Lucas capítulo 19. A palavra fala que Jesus está entrando em Jericó. Tem um chefe dos cobradores de impostos chamado Zaqueu. Zaqueu era o quê? De baixa estatura. Zaqueu poderia deitar no chão como Bartimeu, que recebeu o Senhor a primeira vez que ele entrou em Jericó e começar a gritar. Mas Zaqueu sendo baixo, Jesus comprimido por uma multidão, o que Zaqueu faz? Corre e atrai a atenção do Senhor. Zaqueu sobe a árvore e diz a palavra que Zaqueu subiu para ver Jesus. Irmãos, a estratégia de Zaqueu é perfeita. Ele diz, eu sou baixo, tem uma multidão, o mestre que resolve não vai me ver, então eu vou correr e subir na árvore. Eu me lembro quando eu era criança. Quando eu era criança na minha casa eu descobri que quando acontecesse algo, se a gente culpasse o irmão, minha mãe nunca ia descobrir que era eu. Então quebrava alguma coisa lá em casa, minha mãe chegava e perguntava, quem foi? Eu falava, Bruno. Só que começou a acontecer do meu irmão usar da mesma estratégia. Então quando eu falava Bruno, ele falava Yuri, e nós dois caíamos no pau juntos, os dois. Eu lembro que minha mãe falava, olha, para mim nem interessa mais saber quem foi, eu vou bater nos dois e resolve. Aí eu pensando no meu quarto um dia, falei, já sei, uma ideia genial. Tive uma ideia genial. Antes mesmo da minha mãe perguntar, quando eu fizer algo, eu vou falar com ela que foi meu irmão. Eu me lembro que eu quebrava as coisas, acontecia algo que a minha mãe não gostava, quando ela chegava em casa eu já corria, abraçava ela, benção mãe, Deus te abençoe, mãe, como eu te amo. Ela me abraçava e falava, meu filho, o que você quer? Eu falo, mãe, eu tenho tanta dó da senhora, cuidar de Bruno, mais uma coisa ele quebrou. Minha mãe olhava para mim e dizia para mim assim, eu não acredito que ele fez isso. Irmãos, até minha mãe caminhar, chegar no meu irmão, ela já tinha maturado, colocado no coração, e quando meu irmão falava, não foi eu, minha mãe, sem me ouvir, dizia, você está mentindo, vai cair no pau. Aquilo ali era como criança usar uma estratégia para atrair para mim, para minha mãe olhar para mim. Irmãos, eu me lembro um dia, eu fui pregar num grupo de oração, em minha cidade, no SCC, aqui tem SCC? Encontro de Casais com Cristo. Encontro de Casais com Cristo. Eu fui chamado a pregar no SCC na minha cidade. Quando eu cheguei, tinha aquele monte de casal, uns 40 casais assim, vai o marido e a esposa. Só que eu notei algo diferente. A coordenadora do SCC estava sozinha, o marido dela não estava. Quando eu terminei a pregação, ela me chamou e falou, Yuri, eu queria conversar com você para te pedir uma ajuda. Eu falei para ela, pode falar, irmã. Ela falou para mim assim, ó, o meu casamento está um caos. Você pode ver que todo mundo está com um casal aqui e eu estou sozinha. Meu marido fez só o retiro do SCC, nunca mais veio. Eu sou coordenadora e é uma vergonha para mim não ter ele aqui. Eu queria tanto que ele estivesse aqui. Eu não sei mais o que eu faço. Eu rezo e nada acontece. Eu falei para ela assim, irmã, a senhora sabe qual a comida que seu marido mais gosta? Aí ela parou, pensou, enquanto ela pensava eu perguntei, você lembra a última vez que vocês comeram juntos? Ela falou, Yuri, é difícil porque meu marido chega do trabalho todo dia, troca de roupa, toma banho, troca de roupa e sai pra rua para jogar buraco com os amigos. Aqui tem buraco, né? Um jogo de baralho. E ele volta todo dia tarde na noite, nem conversa comigo, nem conversa com meu filho. Eu falei, lembrou a comida que seu marido gosta? Ela falou, costela com mandioca. Eu falei, eu vou te propor uma coisa, a senhora está preparada de resolver? Sim. Mas olha, é como quando você vai baixar um aplicativo e fazer uma compra, aceito todos os termos e condições, combinado? Combinado, mas é sem ler, sem falar o termo, sem falar a condição, a senhora tem que aceitar, é toda sem desviar para a direita ou para a esquerda. Ela falou, eu aceito. Eu falei para ela, olha, nós vamos tentar uma técnica milenar, se nós não conseguimos pela oração e pelo coração, nós vamos trazer pelo estômago. Quando eu disse isso para ela, eu falei assim, olha, a senhora vai preparar uma costela com mandioca, vai preparar a mesa, colocar um prato de um lado, um prato do outro, seu filho não pode estar na jogada, ele vai chegar, você vai olhar para ele e vai dizer assim, meu bem, eu preparei a comida que você mais gosta para nós comermos juntos. Ela falou assim, Yuri, a costela eu faço, a mesa eu preparo, mas meu bem não.
Eu falei assim: minha irmã, você não aceitou todos os termos e condições? Ela disse: aceitei. Eu falei: é meu bem, não é meu amor, meu anjo, nega, nem nada, é meu bem e ponto final. Quando eu falei para ela, ela falou: olha, eu vou tentar. Eu disse para ela assim: irmã, vai com fé, faça a sua parte que o Senhor vai resolver. Passou o tempo. Quando deu uns 9 meses, eu fui chamado a pregar nesse mesmo SCC. Cheguei e fiz a pregação. Quando eu terminei a pregação, lá vem a mulher coordenadora de mão dada. Ela e o maridão, ó, parou do meu lado, falou comigo assim: Yuri, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei: glória a Deus, já estava esperando o testemunho para glorificar de pé. Ela falou comigo assim: Yuri, na quarta-feira depois do SCC, eu cheguei em casa, comprei uma costela, comprei a mandioca, preparei, coloquei na mesa, fiquei esperando. Quando meu marido chegou, eu olhei para ele trêmula, eu disse: meu bem, eu preparei uma costela com mandioca, a comida que você mais gosta, para nós dois jantarmos juntos. Sabe o que ele me respondeu, Yuri? Eu falei: o que, irmã? Ela disse: nada. Ele passou direto, tomou banho, trocou de roupa e saiu para jogar buraco. Quando chegou na outra terça, eu participei do SCC. A palavra que o Senhor deu foi uma palavra de perseverança. Eu falei: amanhã eu compro a costela de novo, a mandioca de novo e vou tentar mais uma vez. Ela disse que chegou em casa, preparou na quarta-feira mais uma vez, pôs a mesa. Quando ele chegou, ela já disse com um pouco mais de certeza: meu bem, eu preparei a mesa para mim e para você, para nós dois comermos juntos a comida que você mais gosta. Nesse dia, Yuri, ele olhou para mim e disse assim: olha, eu vou tomar banho, vou comer com você, mas eu vou sair para jogar buraco com meus amigos. Ele sentou, nós não trocamos nenhuma palavra, nós comemos e ele saiu. Eu me enchi de esperança. Vim para outra terça-feira no SCC, rezei e pedi a graça de Deus, e na outra quarta estava o cardápio oficial em casa: costela com mandioca. Preparei a mesa, comprei um suplá no centro, coloquei, arrumei a mesa tudo certinho, e quando ela entrou eu já disse mais carinhosa: meu bem, preparei uma mesa para nós dois jantarmos juntos como da última vez, a comida que você mais gosta, costela com mandioca. Ele entrou, tomou banho, sentou junto comigo e nós comemos e começamos a partilhar, e então ele foi dormir. Na outra quarta, mais uma vez, eu preparei, Yuri, e aí foi a derradeira. Quando eu preparei a mesa, arrumei tudo, ele entrou, eu olhei para ele e falei: meu bem, e ele disse: você preparou a costela, né? Ela falou: quando ele disse isso, eu falei: como você sabe? Ele falou assim: toda quarta tem. Ele foi, tomou banho, trocou de roupa, sentou comigo e nós conversamos sobre 20 anos de casamento, sobre o nosso tempo de namoro. Nós nunca tínhamos conversado. Terminou com ele em lágrimas, eu com a mão na cabeça dele. Ele olhou para mim e falou assim: eu quero voltar para o SCC. E nós estamos aqui juntos, Yuri, há mais de 7 meses e somos coordenadores juntos. Irmãos, sabe o que nos falta às vezes? Não é oração, é inteligência. Às vezes nos falta inteligência, porque de nada adianta alguém que é casado, que quer que o marido ou a esposa converta, vir para cá orar e falar: Deus, converte o meu marido. Se quando você chega em casa você não conversa com ele, não olha para ele, não tenta dialogar, não quebra o seu orgulho, de que vai adiantar você vir aqui orar se você destrói a oração dentro de casa? O que tem nos faltado a você que é jovem, que fala: eu queria tanto que o meu pai, a minha mãe se convertesse, fosse para a igreja. O que tem faltado é estratégia. Eu chego em casa depois de missão, minha mãe e meu pai não são de igreja. Eu chego em casa depois de missão e às vezes eu olho para minha mãe e ela fala: e aí, meu filho, como foi a missão? Eu falo: mãe, foi extraordinário. Eu passei num grupo de oração, nós rezamos, a graça de Deus aconteceu, foi milagre. E ela fala assim para mim: meu filho, qual foi a palavra? Eu falo para ela: mãe, é só para quem escolheu a melhor parte. Quantas vezes eu chego do nosso grupo de oração para conversar com ela no outro dia e falo: mãe, o grupo de oração foi extraordinário. E ela fala: é mesmo, Yuri? Eu falo: é. E ela diz assim: e então, conta mais. Eu falo: mãe, quarta-feira, 19h30 tem, se a senhora quiser ir. Um tempo atrás nós estávamos em um grupo de oração, de repente no meio da pregação quem entra? Minha mãe.
sentou, participou do grupo, levantou a mão para o céu, chorou e chegou no final e falou: bem que você disse. Eu falei: eu não contei para a senhora, porque eu aprendi estratégia com Deus, que para atrair Moisés, fez com que a sarça pegasse fogo, porque pela curiosidade, trazendo Moisés, o Senhor salvou o povo do Egito. Às vezes o que nos falta não é oração, é inteligência. Às vezes, irmãos, nós estamos aqui e levanta a mão, o ministério começa e você levanta a mão e fala: agora ore. Aí daqui a pouco você está: vem Espírito Santo, vem Virgem Maria, vem isso, vem aquilo. Você nem sabe o que você ora mais. Às vezes nós começamos a exaltar, que parece que nós não temos centralidade do que falamos mais. De nada adianta ir contrário à oração, à nossa inteligência. Então a primeira coisa que você precisa é ser inteligente. Levanta a sua mão direita, repita comigo: Senhor Jesus, dá a graça da inteligência a mim para resolver todas as minhas necessidades. Amém. Pode abaixar a sua mão. A segunda coisa e última que você precisa para agir como Ezequias e restaurar todas as situações é ter fé. O Senhor era bem direto comigo. Deus dizia para mim: essa é a noite que as pessoas precisam voltar a uma fé carismática e inabalável. Irmãos, parece que nós entramos, me entenda, parece que nós entramos em uma fé devocional, que pegamos um texto na mão, que vestimos uma roupa da igreja, que colocamos um crucifixo, que cantamos uma música, mas não cremos naquilo que nós falamos. Olha o que nós cantamos aqui: tua glória está nesse lugar, não foi? O final da música como é? A tua glória está aqui. Imagina, irmãos, se invade esse lugar uma nuvem e uma coluna de fogo, isso é a glória de Deus. Parece que nós cantamos da boca para fora, parece que nem nós cremos naquilo que nós cantamos. Santo Agostinho, ele fala assim: queres saber o que nós cremos? Olhai para o que nós cantamos. Parece às vezes que nem nós cremos. Eu sou a talha, nós cantamos. Parece que nós não cremos naquilo que nós falamos mais. Aí eu olho para a vida de Ezequias. Ezequias era um homem que acreditava tanto em Deus. Aí a palavra fala que Ezequias restaurou Judá, que estava perdido, e era um homem de Deus. Ele agradava a Deus, sim ou não? Sim. Claro. Tem muitos de vocês que iriam responder: claro, óbvio, Yuri. Ele agradava a Deus. Aí a palavra fala que o Senhor vai dar um presente para Ezequias. Ezequias acaba de restaurar Judá e Isaías aparece, um profeta. O profeta aparece, olha para Ezequias e fala: é o seguinte, eu venho com uma mensagem de Deus. Qual a mensagem? Deus fala para você preparar todas as suas coisas, porque você vai morrer. Irmãos, imagina a dor de um coração de um homem que está vivendo na retidão, ouvir de um Deus que vai romper a sua caminhada para a total restauração de um povo. A palavra fala que Ezequias se ajoelha, se volta para a parede, e ele começa orando dizendo assim: Senhor, eu sou o teu servo, que faz tudo para o seu bem, tudo para o seu reino, todas as coisas que o Senhor me pediu, e vivo na tua presença, e agora o Senhor vem me tirar a vida. Senhor, poupa minha vida. É como se ele dissesse isso a Deus. Aí a palavra fala bem assim, e dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Irmãos, para um homem voltar contra uma parede, fazer uma oração e derramar abundantes lágrimas, é porque ele acreditava piamente que Deus poderia revogar a sentença que ele mesmo deu. A palavra fala que quando Ezequias terminou de orar, aí diz assim a Bíblia, Isaías não tinha saído nem do átrio aonde ele estava, e Deus falou: volta lá. Não, peraí, volta para quê? O Senhor acabou de mandar eu dar uma sentença de morte, e o Senhor está mandando eu voltar? Volta lá.
Fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e enxerguei a ele. Eu me movi daqui de cima com tamanha fé desse homem, quando a sua lágrima derramou. E fala para ele o seguinte: eu vou restaurar a vida dele e vou dar a ele mais 15 anos. E como um plus, como um prêmio, eu vou destruir os assírios e vocês vão tomar todo o território de Judá de volta. Olha, meus irmãos, Deus se moveu no céu pela lágrima derramada por um homem que tinha fé. Deus movimentou tudo aquilo que ele tinha dado, que ele tinha determinado, por tamanha fé de um homem que agia com inteligência para restaurar todo o reino que ele cuidava, mas que era de profunda fé e acreditava que ao orar, o próprio Deus revogaria a sentença. Como tem faltado do nosso povo, como tem faltado de nós uma fé carismática de olhar e falar: tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu tenho um tio que morava na cidade de Belo Horizonte. Uma vez eu fui pregar em BH, numa missão, e quando acabou eu falei: tio, tem como eu dormir na casa do senhor? Ele falou: tem. Ele foi e falou comigo assim: Yuri, pede o Uber, filho. Eu pedi o Uber, fui para a casa dele. Quando eu cheguei, ele falou comigo: Yuri, eu queria te pedir uma oração. Meu tio não é nada religioso, nada de igreja, nada assim. Eu quero te pedir uma oração. Eu falei: tio, eu faço. Ele disse para mim assim: a gente está sem carro, e em Belo Horizonte, cidade desse tamanho, sem carro, o salário está ficando praticamente no transporte. O trabalho meu é a 40 quilômetros do lugar que eu trabalho, e sua tia a 10 quilômetros. Aí imagina, eu tenho que ir para o meu trabalho, voltar, ela tem que ir, meus filhos têm que ir para a escola. Você podia orar por mim e pedir a Deus a graça de conseguir um carro. Eu falei com ele assim: tio, vamos orar. Eu comecei a orar, o Senhor me deu uma visualização, um portão pequeno. Olha, irmãos, quando Deus dá essas visualizações nada a ver, é ruim demais, porque você fica tentando entender o que está acontecendo. Eu estou orando e Deus me mostrando um portão pequeno. Aí eu parei de orar e falei: tio, me responde uma coisa aqui. Esse apartamento que o senhor mora, nós entramos por um portão pequeno. Aqui tem garagem? E ele disse: não. Eu falei: tio, eu aprendi que para Deus entregar um milagre, nós temos que dar nome. Nós temos que preparar o lugar, porque senão a graça não acontece. Onde se aprendeu isso? João 2, quando Jesus falou: enchei as talhas, e depois falou: tira. E saiu o vinho no lugar da água. Eu falei para ele: tio, como o senhor quer um carro, prepare o lugar, porque o milagre é por conta de Deus, mas o senhor tem que fazer sua parte. Passou o tempo, o meu tio me liga: Yuri, eu queria saber de você quando você vem em BH. Eu iria passar lá para resolver umas coisas, para comprar umas coisas que a gente precisava na comunidade. Eu falei: eu estou indo tal data. Ele falou: tá bom, eu queria te mostrar uma coisa. Eu falei: tá, tio. Cheguei, meu tio me buscou na rodoviária, estava com um carro da empresa porque ele iria viajar, me levou no apartamento novo, abriu o portão e falou assim: Yuri, já que você disse que Deus faz, aí nós trocamos de apartamento, e eu fiz questão de trocar o apartamento por um que é um pouco pior, só que na volta eu recebi mais uma vaga na garagem. Então, se Deus, não estou de deboche, se Deus é capaz, eu não comprei uma vaga só, eu comprei duas. Sabe o problema de quem não tem fé? Encontrar um louco que tem. Eu falei para ele: tio, ajoelha aí. Eu ajoelhei numa vaga, coloquei minha mão, ele ajoelhou na outra. Eu falei: fecha os olhos. E eu comecei a dizer: Senhor Jesus, aqui está um filho seu com necessidade básica de sobrevivência. Então nós te pedimos, Senhor, a vaga está aqui, falta o Senhor dar a graça do carro. Senhor Jesus, nós estamos aqui. E eu falava para meu tio: reza, o Senhor vai pedir a Deus. O Senhor perguntou se ele é capaz, reza. E nós orando, e o povo passando para estacionar os carros, falando: que cara louco é esse? Eu gritava, falava: Jesus, nós estamos aqui e nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre, nós cremos. Quando nós terminamos de rezar, eu parei um pouco e Jesus falou: eu já atendi, meu filho. Eu olhei para meu tio e falei: tio, o senhor crê? Ele disse: sim. Eu falei para ele: Deus manda dizer para o senhor que ele já atendeu, não é ele vai atender, ele já atendeu. Isso era mais ou menos no mês de fevereiro. Quando deu no mês de março, meu tio me ligou,
falou comigo assim: filho, eu vou mandar um dinheiro para você vir aqui em Belo Horizonte que eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei, tá, peguei um ônibus, fui para Belo Horizonte, eu acho que era meados do dia 23, 24 de março. Quando eu cheguei em BH, meu time busca num carro novinho, e a gente que vive da providência, a gente começa a se moldar já um milagre de Deus. Não sei André, mas quando eu vou pregar nos lugares, falava com os irmãos ali, com os meninos da comunidade, o pessoal me entrega o envelope da ajuda, eu coloco no bolso e começa: São José, transforma, eu não preciso ver o valor. Se for 20 faz 200, se for 100 faz 1000, São José, por favor. Ninguém vai ficar sabendo nem quem deu, e eu não vou contar para ninguém. A gente às vezes fica moldando, querendo que o milagre aconteça logo. E eu comecei, doido para perguntar meu tio, ele falando: lá na empresa isso, lá na empresa aquilo, e eu doido para ele dar uma brecha, para eu falar com ele: tio, e esse carro? Para ele me contar logo. E ele foi, parece que de propósito. Entramos na casa dele, no apartamento, ele parou numa vaga e tinha outro carro na outra. Eu falei: meu Deus, eu não acredito, Senhor, eu já estou recebendo um milagre, aleluia. Quando eu desci do carro com ele, ele falou comigo assim: Yuri, é o seguinte, filho, lembra que você falou que Deus já tinha dado um milagre? Sim. Pois é, quando você foi embora mês passado, e meu tio gerenciava uma equipe de vendas, o meu patrão falou assim: se vocês baterem a meta até o final do mês, nós daremos uma premiação de 50 mil reais para a equipe. Meu tio disse para mim, eu impulsionei a equipe de vendas, nós estávamos no meio do mês, deu 3 dias, nós já tínhamos dobrado a meta. Quando nós dobramos a meta, meu patrão chegou e falou assim: escolhe aquilo que você quiser, que eu vou dar para você. Ele falou: um carro. Nós saímos, fomos na concessionária, sua tia escolheu o carro, eles prepararam o carro e nós fomos buscar. Quando nós fomos buscar o carro, Yuri, nós estávamos lá saindo da concessionária, vimos passando próximo da rodoviária, não sei se alguém de vocês já foi em BH, tem uma igreja chamada São José, próximo da rodoviária. Ele falou assim: olha, Ângela, vamos entrar para a gente agradecer a Deus pela graça que Ele nos deu de ter um carro, porque Deus já fez um milagre. Nós entramos, quando nós entramos, começamos a orar, agradecemos a Deus e saímos de lá de dentro. Nós saímos e notamos que tinha umas barraquinhas, porque era por volta de dia 16 de março. Quando nós vimos saindo, sua tia, como uma boa mulher de igreja, falou assim: Wellington, eu quero comer um pastel. Ele falou assim: tá, vamos comprar. Ele falou para mim: Yuri, de dinheiro eu só tinha 20 reais. Nós começamos a caminhar em direção à barraquinha, veio uma senhorinha com aquela faixa vermelha no peito, olhou para mim e falou: o senhor pode comprar uma rifa para ajudar a igreja? Ele falou: meu Deus, minha mulher com fome ou uma rifa para ajudar a igreja? Ele falou: vou comprar uma rifa. Comprou a rifa, minha tia falou: vai, ajuda, 20 reais a rifa. Comprou essa rifa, era dia 16. Quando deu dia 19 de março, no dia de São José, nós recebemos uma ligação dizendo assim: o senhor lembra, Wellington, que o senhor comprou uma rifa aqui para ajudar na Catedral de São José? Pois é, nós estamos te ligando para te informar que essa rifa valia um carro e você acaba de ser sorteado. Irmãos, ele olhou para mim e falou: Yuri, não é que Deus faz mesmo? Aqui estão os 2 carros, sem parcela, sem dar entrada, sem dividir no cartão, sem boletos intermináveis, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Sabe, irmãos, às vezes o que tem faltado em nós é aprofundar na fé no Senhor e confiar que Ele vai fazer. A sensação que eu tenho é que nós estamos diante da sarça, que a graça de Deus está ali para nos alcançar, e ao invés de tirar a sandália dos pés e adentrar, nós estamos rodando na sarça dizendo: nossa, que incrível, que pregador bom, que ministério extraordinário, aqui tá bom demais, nossa, glória a Deus, o padre quebrou todo mundo no pau, Frei Gilson com 400 mil na live, e lá da sarça o Senhor falando: entra, a graça está aqui, não está do lado de fora. Como nós precisamos nessa noite adentrar a graça da sarça ardente para Deus fazer em nossa vida. Antes de nós rezarmos, eu quero ouvir como profeta na sua vida para dizer que tudo aquilo que for pedido em inteligência e fé carismática, Deus fará em sua vida nessa noite. Deus fará, Deus
fará. Se você crê no Deus que fará, aplauda Ele nesse lugar. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria chamar os irmãos para tomarem o ministério e vou te contar um testemunho que mexe muito comigo para nós rezarmos. Irmãos, o meu irmão quando casou, tem 2 anos, os filhos do Carisma estão ali, eles sabem. Há 2 anos atrás meu irmão casou. Quando deu 2 meses de casado, descobriu que minha cunhada estava grávida. Mais 2 meses, descobriu que a criança tinha morrido. Foi tentar fazer curetagem, tentar de métodos naturais e a criança não saiu. Ficou dentro do útero dela durante 2 meses. Até conseguir em médicos em outros lugares para tirar. Descobriram que o útero dela é tipo um coração. Tem uma carne assim. Então a criança começou a desenvolver, ficou sufocada e morreu. Fez uma cirurgia, voltou. 3 meses depois da cirurgia, grávida de novo. Deu mais 3 meses, a criança morreu mais uma vez. Depois que a criança morreu, irmãos, eu fiquei indignado. Porque eu falei, será que não tem um homem da parte de Deus nessa família para essa criança sobreviver? Eu me senti um nada. Eu falei assim, como pode eu servir a Deus e eu não conseguir vencer essa batalha pela força da oração, se já tentou nos métodos naturais? Aí Deus pôs no meu coração a história do meu tio que eu acabei de contar. Eu fui até meu irmão e falei assim, Bruno, se você tiver um filho, qual vai ser o nome? Porque milagre a gente dá nome. Ele falou assim, Mariana. Eu falei, se for homem, ele disse, nem eu nem Juliana pensamos. Falei, Bruno, é o seguinte, Deus manda te dizer que você precisa pôr um nome que Ele vai te dar um filho. Passou o tempo, eu fui em missão na Itália nesse ano, e quando eu voltei da Itália, eu trouxe umas coisas que pobre traz da Europa para meu irmão, azeite. Olha o que pobre traz. Fui encontrar com meu irmão no restaurante, sentei, entreguei o presente, e conversa vai, conversa vem, meu irmão falou, Yuri, nós temos uma novidade para te contar. Eu falei, qual é? Nós decidimos o nome se a gente tiver um filho e for homem. Nós estávamos lá em casa, Juliana abriu a Bíblia, e quando ela abriu, ela leu a história de Ana, e decidiu, se eu tiver um filho, vai chamar Samuel, porque Ana, assim como eu, tinha dificuldade para ter filho, então vai chamar Samuel. Eu levantei, parei do lado da minha cunhada, coloquei a mão na barriga dela, e comecei a dizer, Senhor, nós te louvamos pela vida de Samuel. Samuel está vindo, Senhor, e nós te louvamos pela vida dele. Quando nós terminamos, amém, aleluia, glória a Deus, terminou. Estamos lá, minha cunhada levanta da mesa, sai assim com a mão, corre para o banheiro, enjoada, e meu irmão falou assim, Yuri, Juliana tem a cabeça fraca. Você fez essa oração aí? Ela já está achando que ela está grávida, daqui a pouco vai ser gravidez psicológica e você que vai resolver. Ela entrou no banheiro, ficou, e quando ela estava saindo, uma mulher parou ela, pegou no ombro dela, olhou nos olhos dela e disse assim, minha filha, quando eu fiquei grávida era assim, eu sentava na mesa, quando chegava as coisas de comer, eu sentia enjoada, corria para o banheiro e ia vomitar, eu sei o que você está passando. Aí meu irmão, aquela coisa, Yuri, é coisa da cabeça, é coisa da cabeça. Isso era em abril. Quando era em junho, meu irmão me liga, Yuri, posso encontrar com você para te falar uma coisa? Eu falei, pode, amanhã eu vou aí. Na noite, eu não sei se por emoção, por pensamento, eu sonhei que eu estava com uma criança no braço, do cabelo loiro, e eu corria com essa criança e ela vinha atrás gritando, me entrega, me entrega, me entrega, me entrega, seu sobrinho, me entrega. E aí no outro dia meu irmão chegou na minha casa, junto com minha cunhada com uma caixinha, e disse assim, nós temos que te contar algo. Eu falei, já sei. Como assim você sabe? Eu falei, já sei. Eles falaram assim, Yuri, a gente quer te contar que Juliana está grávida mais uma vez. E a gente vai trazer o teste e pedir para vocês rezarem. Irmãos, o tempo passou, em julho nós estávamos fazendo um congresso, eu viajei e por live eu assisti, quando eles fizeram aquele negócio que descobre o sexo, como é o nome? Chá revelação, né? Chá revelação, e todo mundo gritava, é Samuel ou é Mariana? É Samuel ou Mariana? E eu dizia, eu já sei. Passou o tempo, estourou tudo azul, Samuel está por vir, e para a glória de Deus, no mês que vem ele vai nascer. Porque o seu Deus é o Deus do impossível. Porque o seu Deus é o Deus do impossível.